Voltamos ao vivo com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Sábado tem jogão aqui em Montes Claros, na Arena Cicobi Crejinó Norte versus Valério Doce. A gente está aqui batendo papo com o Cristiano Gilvan e também com Vitor Antônio, que está lá em São Paulo. Vitor Oliveira é o presidente, manda um abraço para ele aí. Mas o Carlos, que esteve trabalho, não pôde comparecer, ele, que é presidente da Alcoolizada, ele mandou um vídeo aí pra gente. O que você acha, Carlos? Vou ver a opinião do Carlos. Fala, Rubão, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Carlos, presidente da torcida Alcoolizada pelo Norte, gravando um áudio aí para manifestar, né, nosso apoio ao nosso Esporte Clube aí no sábado, né, no jogo tão importante aí contra o Valério Doce. Contamos aí com a participação da torcida. Sabemos, né, que a gente está numa série aí de 100 vitórias, mas confiamos no time, confiamos no elenco. Queria também aí expressar nosso apoio também ao DG, que tá no comando do time, né, no momento. E vamos para cima, vamos buscar essa vitória rumo à classificação. Tamo junto, forte abraço para todos aí. Vamos, meu Norte! Obrigado. Olha, tem umas mensagens aqui no chat do Momento Esportivo. O próprio Carlos ele está perguntando o que a gente achou da saída do Guará e o que isso reflete para a sequência do campeonato. Cristiano e Vitor. Ô Rubem, a saída do Paulinho foi até certo ponto natural dentro do que aconteceu no campeonato, né? A gente conversando com o próprio treinador, ele reconhecia que quando os resultados não vêm, né, acaba que isso reflete, né, na figura do treinador. O campeonato é muito curto, né? São só 10 rodadas, então aquela questão de você estar motivando o elenco, estar motivando, né, a própria torcida para continuar apoiando, né? E foi um efeito cascata, né, Rubem, no campeonato. O Ito Roque saiu do Valério pela mesma coisa, o Bruno Formigoni na URT, também pela uma sequência de não vitórias, né? O Thiago Oliveira na Caldense, todo mundo mudou de treinador porque teve essa questão. E até quem estava com a campanha relativamente tranquila, mudou de treinador porque veio uma sequência de 3 jogos sem vencer, que foi o Patrocinense com o Paulo Chardong, né? E até subiu, fez um caminho igual do Norte, né? De subir o auxiliar, lá eles subiram o Alex Bill para efetivar o Alex Bill, então auxiliar, e aqui efetivaram o Douglas Ferreira como treinador para a sequência aí da primeira fase. Vitor, vamos voltar a São Paulo lá. Vitor, qual que é a sua opinião aí? O campeonato é um campeonato de tiro curto, né? Se não dá resultado, tem que mudar, né? E o elenco que o Norte tem, o futebol que ele vem apresentado era para estar nessa altura do campeonato praticamente tranquilo, né? Já praticamente classificado. E não teve outra opção, né? Tem que mudar. O Carlos Veloso ele está falando aqui, olha, ressuscitou o Ipatinga, está falando que é briga de cachorro quente. O Gera... Cachorro grande. É cachorro quente. Cachorro grande. Você tá com fome, né, cara? O briga de cachorro grande. E aí o Gera está falando aqui, o problema do Norte é o sistema defensivo, pois gols esse ano não está faltando. Se fechar a casinha, vai longe. E aí, Vitor, é isso mesmo? Porque o time que tem praticamente o melhor ataque, mas tem uma das piores defesas, né? A defesa tem que mudar muito, igual eu acho que deveria usar mais, né? O Paulão, ele não vai poder participar nessa próxima partida, né? Porque tá suspenso. Também pelo valor também, né? Que é empregado no jogador igual o Paulão, né? Mas eu acredito que o Douglas consegue, como se diz aí o comentário, arrumar a casinha, né? E fechar. Não pode tomar gol da forma que tem tomado, né? A questão o jogo contra o Ipatinga, o time reserva do Ipatinga, que foi a questão citada aí, ele foi ainda lá na terceira rodada, né? A gente está indo agora para a 8ª, né?
Se você falar que ressuscitou o Ipatinga foi na Itabira e ganhou do Valério. Veio aqui com o principal do Norte e ganhou de novo. Então, assim, o Ipatinga não era o fiel da balança no grupo, não. Se você falar do Nacional, tudo bem. O Nacional, assumidamente, tem um menor orçamento, né? Uma folha de 120 mil, um elenco curto, pegou muito jogador novo, né? Novo de idade, que eu estou falando. Enquanto o Ipatinga tem um orçamento de 300 mil reais, uma folha salarial de 300 mil com comissão técnica e jogador. Tem jogador do Ipatinga que tem vínculo com o Flamengo, tem jogador do Ipatinga que tem vínculo com o Cruzeiro, tem jogador do Ipatinga que tem vínculo com o Corinthians. Então é um jogador que tem base, né? O Guilherme, o Laércio, o lateral Igor França, que é irmão do Mateuzinho do Corinthians. Então, assim, o Ipatinga... E tem um treinador que sabe o caminho das pedras, que o Marcos Valadares trabalhou na base do Atlético, na base do Cruzeiro, Seleção Brasileira de Base, Vasco da Gama. Então, assim, a gente tem que dar mérito, né? E o Ipatinga é um dos únicos 3 do campeonato que ainda não mudou o treinador. Então, assim, não foi um acaso, não. Não foi um acaso. Para a análise geral, azar do Norte que usou um time reserva. Mas foi preciso usar o time reserva porque... havia pelo menos 5 jogadores que não estavam em condição de jogo naquele dia. Teve uma sequência de desgaste, de viagem, de jogo, aquela virada contra o Nacional. Né? Então, assim, são aqueles fatores, talvez sejam só de bastidores, porque a gente sabe e consegue apurar e tal, mas foi uma circunstância que acabou sendo um risco, talvez, calculado, que resultou numa derrota fora de hora. Verdade. Olha, o Zelão tá mandando uma mensagem aqui, olha. Ele tá perguntando: boa tarde, Rubem, Cristiano Gilvan, Vitor e demais amigos. O Norte não tem olheiro em Montes Claros? Porque temos, no mínimo, 2 atletas aqui que já jogaram profissional e que têm mais qualidade que muitos jogadores que estão no grupo atual. Vocês concordam com isso ou não? É relativo. Isso é relativo, porque... futebol hoje a gente vê muito que é condicionamento físico, né? Os jogadores que vieram aí já vieram de uma sequência de campeonato carioca, né? Série A2 paulista, alguns campeonatos regionais do Nordeste. Sentiram a carga de jogo, a carga de treino, de viagem, né? Deram problema de contusão. O Paulão chegou num processo final de recuperação de uma cirurgia, o goleiro Leandro da mesma forma, né? Esses jogadores sentiram, então assim... para você aproveitar esses jogadores da cidade que tiveram essa experiência profissional, e são vários deles, e são bons jogadores, né? São vários jogadores muito bons. Tem o Vitor Gabriel, o Felipe Muranga, o Jefim, o Vinícius Lopes, né? São vários deles. É preciso também fazer um trabalho de preparação, de condicionamento, eu diria de 3, 4 meses, né? Para eles estarem resgatando, recuperando essa forma física. O Felipe e o Vitor ainda estavam jogando no Uberaba, jogaram no Exub e tal. Mas os outros estão jogando num ritmo de competição amadora, final de semana, jogos isolados no meio da semana, né? Então, para aproveitar eles, precisa realmente desse trabalho diferenciado. É claro, eu penso dessa forma. Eu acredito que para o clube da estrutura do Norte, muito interessante ter um olheiro no Campeonato Amador, na Copa Norte de Minas Sub-23, na Copa Norte de Minas Sub-17, porque ali tem jogador para ser lapidado. Vitor, quero ouvir a opinião do Vitor lá em São Paulo. O que você acha, Vitor? Eu concordo com o que o Gilvan falou, né? Que jogadores bons tem muito na cidade de Montes Claros. Mas também passa por isso, igual o Gilvan falou, condicionamento físico, o jogador não está no mesmo ritmo de um jogador profissional, né? Se tivesse um olhar diferente igual ao do Norte, como o Gilvan falou, de 3 ou 4 meses antes, trazer esses jogadores lá pro CT, fazer uma avaliação, fazer uma preparação, sim, eu acho que sim, teria condições de ter de 2, 3, 4 jogadores da cidade toda a temporada no Norte. Mas tem que ver também se aguenta esse ritmo, né, de futebol profissional, né?
porque igual a viagem, é bem mais desgastante, porque geralmente o jogador que está jogando amador na cidade, ele trabalha, ele tem um serviço durante a semana e não cuida do físico igual um jogador profissional cuida, né? Então, tem que ter essa carência de tempo aí para chegar no nível dos jogadores que... Eu digo no nível físico, né? Porque tem muito jogador craque em Montes Claros. Tá certo. Ele até tá citando aqui o Bill. Bill já jogou no Norte, já jogou no Montes Claros, Jogou. mas eu acho que ele não tem. Rafael Bill. Acho que ele não tem. Hoje não sei como é que ele tá fisicamente, né? É um bom jogador. Continua jogando campeonato de bairro, né? Os campeonatos regionais, né? Jogador que tem uma bola parada como poucos, né, Rubens? Uhum. Jogador bom de cruzamento. Mas o Bill, por exemplo, ele tinha uma dificuldade de condicionamento físico, né? Ele era uma substituição quase que previsível nos Jogos do Norte. Né? Então, assim, tem essas questões, né? E jogador profissional, quando ele para, depois ele vai recomeçar, é quase que do zero, né? Mas cada caso é um caso também, né? Por exemplo, o Brian, jogador do Norte que teve o ano passado, era um jogador que não foi substituído hora nenhuma. Ele jogou todos os jogos do Norte o ano passado, a não ser contra o Varginha, que teve uma opção de escalar a equipe reserva. De resto, ele jogou todos os 90 minutos de todos os jogos. Então, cada jogador tem um tipo de reação em relação ao desgaste, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque os dois aqui conhecem bem o plantel que está lá. O Douglas, que é o assistente técnico que está aí como interino, eu acho que vai ser efetivado. Eu não diria nem que é interino mais. Efetivado, né? Efetivado, né? 2 semanas, 1 semana e meia de trabalho já, né? Já é bem evidente que a permanência dele é efetiva, né? E aquele negócio, né? O campeonato estava faltando 4 rodadas. É um profissional que conhece o elenco, conhece como o elenco foi formado, conhece a característica física, né, de cada um. Já no primeiro jogo dele fez as mudanças substanciais, né, até por questão de ordem técnica e ordem física também, né, de jogadores com melhor aptidão para poder ir para o combate, que era um jogo contra o Democrata que o Norte tinha que pontuar, não podia se dar o luxo de se perder, perdeu e buscar lá na frente, porque agora os outros 3 jogos restantes é justamente com quem está na parte de baixo da tabela e quem está querendo passar o Norte para poder, pelo menos, né, fugir do rebaixamento. Ô Vitor, vamos ver se a gente consegue montar um provável time para o jogo contra o Valério. Você consegue escalar aí? Quem que você acha que vai entrar? diante de tantos desfalques, né? Mas eu acho que não deve ter muita mudança da última escalação, a não ser os cartões, né? O Paulão não vai entrar, né? Por conta de cartão. Não sei se ele vai voltar com o Felipe Gabriel ou se ele vai dar uma oportunidade pro Jamerson, né? E o goleiro, você acha que ele mantém? Luizão? Eu acho que ele vai com o Jamerson. Não sei, esse é um pensamento meu. O Allan Kalberg, né, deve fazer essa função que o Renato estava fazendo. E ali no meio ali tem muita opção, né? Ele pode entrar com o Patrick, ele pode... tem o Rafinha que estava sendo titular, né? Vamos ver como vai funcionar a cabeça dele, né? Mas acho que não vai ter muita diferença, a não ser as baixas, né? No último jogo, ele colocou o Magrão no banco. Você acha que mantém no banco ou ele vai entrar com ele aqui titular? Eu esperava mais do Vitor Rangel nessa outra partida. Eu achei que ele ia ser bem mais efetivo, né? Mas pode ser que ele volte com o Vitor Rangel, sim, de titular. Divan, eu ouvi a opinião aí. No jogo lá em Sete Lagoas, foi bem perceptível que o Norte, na maior parte do tempo, usou uma linha alta de marcação, né? Então, foi até interessante, porque o Democrata, de todos os times que jogaram aqui, é o time que põe a bola no chão. O Democrata não era time de dar lançamento, era time de bola no chão. E isso confundiu a saída de bola do Democrata ao ponto dos zagueiros passarem a dar esse chutão para poder acionar os extremos, né? E
o Vitor Rangel, me parece, ele em relação ao Magrão, tem essa maior facilidade de fazer esse trabalho, entendeu? Pode ser por condicionamento físico ou pode ser por característica, ou a combinação dos dois, né? E o Magrão vem de uma sequência de jogos também. Agora, quanto às mudanças, eu acredito, né? Você não troca um goleiro sem um argumento de suspensão ou de contusão à toa. Então, ele deve manter o Rafael Pim, isso aí eu não duvido. Eu acredito que ele deve vir com o Rafael Pim, o Kellyton, o Jamerson pela experiência, jogador Rodado, né? mais rodado, e é um zagueiro mais zagueiro, né? Que a gente fala assim, zagueiro mesmo. Entra com o Felipe? Entra com o Ulisses mantido e o Marcos Vinícius na lateral. Eu não acredito que o Foguinho já volte nesse jogo, ou se voltar, volta como opção de jogo, por causa do opção de banco, por causa do ritmo de jogo. Aí no meio, o Leandro Ferreira como capitão, pode ser que o Rafinha volte fazendo a função do Léo Baiano, ou então opte pelo Patrick, que é um volante técnico que tem uma saída de bola muito boa, né? O Faça também componha com o Rafinho e venha com o Alan no lugar do Renato, e Fumaça e o Vitor Rangel na frente. Só que aí chegou, né, o Minho, o Guilherminho, como opção de extremo, e pode ser que seja uma surpresa, por ter sido um jogador que já trabalhou com o Douglas, né, e já jogou contra o Douglas, então ele conhece, né, igual o caso do Marcos Vinícius, né, e o caso do Renato, que já trabalharam com ele. Aí hoje tem um treinamento pronto, né, o famoso pronto que a gente falava, né, o coletivo que o Norte deve estar finalizando essa preparação. Deve levar uma dúvida ou outra, né? Porque depende muito do que o Valério vem trazendo também, né? O Valério vem também no desespero, que é o único time que jogou 4 vezes em casa e não ganhou nenhum, né? Todos os outros têm uma vitória em casa, menos o Valério. Tá certo. Olha, o programa está chegando ao final. Ô, Vitor, suas considerações. Muito obrigado a estar em São Paulo e atender o nosso convite. E vamos lá, né? Torcer para que sábado saia uma vitória, né? Agradeço muito, Rubão, mais um convite, né, participar do seu programa. Rubão, o pensamento nosso como torcedor é esse, né, ganhar as 3 partidas. A gente sabe que não é fácil, mas vamos torcer, né, para dar tudo certo, conquistar esses 3 pontos agora em casa, vai fora pegar o Nacional, né, mas o último também em casa contra o Guarani, que também não são jogos fáceis, igual o Cristiano falou, que são todos contra times que estão abaixo do Norte na tabela. São todos confronto direto, né? Mas vamos torcer para dar certo, somar esses 9 pontos aí e dar tudo certo. E aí, na próxima fase, é um outro campeonato, né? Bem difícil. Tá certo. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço. Cristiano, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Rubem. Um abraço para o Maurício, que está aí nos bastidores, né, o diretor do programa, né? E cumprimentar as meninas que vieram aí, a Janaíne, a Anne e a Maria Clara, né? Trabalho muito legal e vamos estar lá no sábado no Movimento da Praça. Tá certo. E lembrando que começou ontem aqui em Montes Claros, o Genga, a abertura foi lá no ginásio poliesportivo, tá jogos acontecendo em vários lugares aqui, lá na Praça Esporte, na Unimontes, Ana Lopes. Bom você dar uma chegada lá, é muito bacana. Chegou ao final do programa de hoje, com a edição do Maurício Lopes, hoje tá dose, hein? Um abraço a todos e até o próximo programa. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes.